Bem, pessoal, ainda dentro do tema lógica de primeira ordem, nós vamos estudar a negação de quantificadores. No encontro anterior, a gente trabalhou com quantificadores e a gente viu como identificar se a sentença está escrita no quantificador universal ou no quantificador existencial. Então, o que a gente viu aqui? A gente viu que, além da lógica sentencial que nós estudamos no passado, nós também temos sentenças, nós temos, ou melhor, não vamos chamar de sentença para não confundir, mas nós temos expressões, nós temos situações nas quais se procura, como eu mostrei, selecionar uma parte de um todo, uma parte de um conjunto, não é isso? Então a gente viu expressões como todo, algum, etc. São expressões quantitativas. Então, dentro de lógica de primeira ordem, nós começamos a estudar as expressões quantitativas. A lógica quantitativa, como alguns autores preferem chamar. E agora, após definir e identificar o quantificador universal e o quantificador existencial, nós vamos agora trabalhar com a forma negativa desses quantificadores, que é o que eu diria para vocês que é o que mais cai em concurso, na parte de lógica de primeira ordem. O que mais cai é justamente a questão da negação do quantificador universal ou a negação do quantificador existencial. Então, para vocês se situarem, observem, para vocês se situarem, prestem bem atenção. Então, você pegou a sua prova, observou uma questão, a gente vai corrigir questões aqui, e aí você percebeu que a questão está usando expressões como essa aqui. Por exemplo, todo marinheiro gosta de mar. E aí a questão, o enunciado da questão quer que você passe isso aí para a forma negativa. É o que vocês mais vão encontrar em concursos, principalmente de nível superior, onde se pede lógica de primeira ordem. Você vai trabalhar com a forma negativa do quantificador universal e do quantificador existencial. Bem, primeira coisa a fazer, é uma regra geral para o que nós vamos trabalhar aqui. Vocês nunca vão se esquecer disso. Para negar o quantificador, acho que já até falei disso no encontro anterior. Para negar expressões que estão escritas no quantificador universal, nós utilizamos o quantificador existencial. E vice-versa. Para negar expressões que estão escritas, vamos chamar de sentenças escritas no quantificador existencial, a gente usa o quantificador universal e assim por diante. Sempre tendo a ideia, e eu percebo que pelos e-mails que eu tenho recebido, pelas informações, pelos contatos em sala, eu percebo que algumas pessoas ainda não perceberam esse tipo de coisa. Principalmente quem ainda não leu o livro, ou o meu livro, ou outro livro a respeito. Olha, a negação em lógica, a negação em lógica, você nega a ideia, tá? Observe, no meu livro, a gente vai trabalhar com a negação do quantificador universal e do quantificador existencial. A gente trabalha aí no capítulo 16, página 217. Mais especificamente, a negação está na página 223. Nós vamos usar alguns exemplos aqui do livro para ficar mais fácil para quem está acompanhando com o livro. Prestem bem atenção. Então, a regra básica é: para negar sentenças que se encontram escritas no quantificador universal, como é o caso aqui, todo é uma palavrinha-chave que indica o quantificador universal. Nós vamos negar essa sentença utilizando o quantificador existencial. Para começar, observe. Aliás, deixa eu avançar logo aqui para a gente não perder este raciocínio, não é? Pessoal, tudo bem. Professor, acabei de identificar, acabei de perceber, pela existência da palavra todo, que trata-se de uma sentença que utiliza o quantificador universal. Por definição, quando eu digo todo marinheiro gosta de mar,
eu estou pegando todos os elementos de um conjunto, o conjunto dos marinheiros, e dizendo que todos eles possuem uma característica. Era como se eu dissesse assim, para todo x, ou qualquer que seja o x, todo x, ou para todo x, qualquer que seja x, P de x. Ou seja, para todo x, qualquer que seja o x, todos eles terão essa mesma característica, que é gostar de mar. Ora, pessoal, como é que eu nego essa expressão? É preciso entender. Primeiro, se ela foi escrita utilizando o quantificador universal, nós vamos negá-la com o quantificador, exatamente, existencial. Por outro lado, se ela tivesse sido escrita, como veremos aqui, no quantificador existencial, nós utilizaríamos o quantificador universal. Então, atenção, eu já posso de cara dizer aqui uma forma negativa para esta sentença. A complicação é que existem outras, né? Claro, nós vimos aqui um conjunto de palavrinhas, não foi isso? Palavrinhas que identificam o quantificador universal. E um conjunto de palavrinhas, com seus sinônimos, que identificam o quantificador existencial. Ora, pessoal, primeira coisa, primeiro passo. Eu já percebi que se trata de quantificador universal. Todo. Todo marinheiro gosta de mar. Por quê? Porque todo é uma daquelas palavrinhas. Para ficar bem mais fácil. Quero passar para a forma negativa. Ora, se eu sei que para negar sentenças que estão escritas no quantificador existencial, eu utilizo o quantificador, que estão escritas no quantificador universal, eu uso o sentencial e vice-versa, ora, se ela está usando uma palavrinha aqui que indica quantificador universal, eu vou utilizar qualquer outra palavrinha ou expressão que me remeta ao quantificador existencial. E aí eu vou acabar negando essa expressão. Não necessariamente colocando a palavra não. Nós já vimos isso aí, quem leu o livro viu isso aí. A negação em lógica se nega a ideia, senão não seria lógica. É diferente da negação na língua portuguesa. Lá nas nossas primeiras aulas, nos nossos primeiros encontros, já perceberam isso, e quem lê o livro verifica que no livro, o meu livro trabalha com a essência da lógica, não com a aparência da lógica. Porque lógica é essência. Lógica é o essencial. Depois que você tira tudo que não presta, aquilo que fica, aquilo que é irredutível, a ideia irredutível, esta está baseada na lógica. É uma ideia lógica. É meio complexo aqui para este nível, né? A nossa ideia aqui é trabalhar com lógica para concursos. Mas quem avança mais chega a esta abstração, não é? Mas vamos lá. Então, gente, para negar esta frase, eu vou construir uma outra que, em vez de ter o quantificador universal, terá o quantificador existencial. Por exemplo, existe um. Se eu disser assim, olha, todo marinheiro gosta de mar. Se eu disser assim, existe marinheiro que não, vamos começar usando a palavra não, né? Que não gosta de mar. Existe marinheiro que não gosta de mar. Pronto, aqui está uma forma negativa. Mas claro, é óbvio que você vai testar outras expressões, outras palavrinhas do quantificador existencial. Claro, a sua prova pode ser que não vai trazer a palavra existe. Pode ser que traga, por exemplo, a expressão existe um. Existe um marinheiro que não gosta de mar. Ou ainda, existe pelo menos um. Existe pelo menos um marinheiro que não gosta de mar. E assim por diante. Ou seja, observem. Vamos aqui no slide onde nós temos as expressões do quantificador existencial. Ok. Vamos mostrar do quantificador universal. Bom, no quantificador universal, então, para ficar mais fácil ainda, entendam, qualquer expressão, qualquer sentença que estiver escrita no quantificador universal, ou seja, que contiver ou que remeter a uma dessas expressões, todo, para todo, qualquer que seja, para cada ou outras sinônimas, você vai negar construindo
sentenças que tragam as palavrinhas do quantificador existencial. Existe algum, existe pelo menos um, existe um. A gente vai ver nos exercícios, vai ficar mais claro isso aí. Então, por exemplo, eu digo assim, algum marinheiro não gosta de mar. Poxa, se eu estou dizendo, se a expressão diz que todo marinheiro gosta de mar, qualquer expressão que trouxer o quantificador existencial estará negando essa expressão com o quantificador universal. Ah, professor, é simples assim? É. As pessoas é que complicam a lógica. Lógica é simples assim. Simplesmente, agora é claro, nós vamos trabalhando, a gente está começando devagar, né? Com uma vaselinazinha para não machucar, para não doer. Mas a gente vai dar passos mais largos, né? Passos mais largos. Eu vou mostrar uma coisinha aqui. Aí no livro, deixa eu abrir aqui o livro, eu sempre me esqueço de passar isso aqui nas aulas. E algumas provas de algumas bancas, eu não vou citar a banca aqui, mas algumas provas de algumas bancas cobram dessa forma. Costumam cobrar assim. Por exemplo, passe para a forma negativa a seguinte expressão. Aí coloca lá. Está aí na página 225. Qualquer que seja x, x mais 10 é igual a 12. Pessoal, olha, qualquer que seja x, x mais 10 é igual a 12. Como é que eu nego isso aí? Não está no universal? Eu vou passar para o existencial. Então eu vou lá. Existe x, tá o quê? X mais 10 é diferente de 12. Existe x, tá o quê? X mais 10 é diferente de 12. Acabei de negar. Ou seja, você nega expressões com quantificador existencial usando com o quantificador universal, usando o existencial. E vice-versa. É muito simples isso aí. Mais uma. É a letra B. Qualquer que seja x, x é maior do que 6. Qualquer que seja x, tanto faz, qualquer que seja x para todo x, qualquer que seja x, x é maior do que 6. O que você vai dizer? Ó, existe x, ó, o caboclo está dizendo que qualquer que seja x, qualquer que seja o valor dessa variável, ela vai ser maior do que 6. Como é que você nega? Você vai dizer que existe dessa variável, que existe x, em que x é menor ou igual, claro, menor ou igual a 6. Menor ou igual a 6. Existe x, tal que x é menor ou igual a 6. Você automaticamente está negando isso aí. Então não é difícil, a negação é só você entender. A negação de sentenças que estão com o quantificador universal é feita com sentenças utilizando o quantificador existencial. Com as adaptações que a gente vai fazer, eu vou mostrar aqui nos exercícios. Claro que tem adaptações, né? Tem adaptações. Você não vai, nem sempre você vai encontrar a frase exatamente como está aqui. Vai negar todo marinheiro que gosta de mar da seguinte forma: existe marinheiro que não gosta de mar. Claro, existem algumas adaptações próprias da língua portuguesa, ou da língua em que estiver escrita, né? Já que a lógica ela é universal, não importa a língua com a qual você esteja trabalhando, né? Pode ser até, sei lá, japonês, mas não importa a língua que você está trabalhando, a lógica é sempre lógica, é universal. Com base nisso aí, a gente vai mostrar agora a negação com o quantificador existencial e depois a gente passa para a correção de questões.